Fala rapaziada, estamos de volta aqui com o nosso canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre a seleção brasileira e seu possível novo treinador. Quem será o treinador da seleção brasileira adiante, a seguir, o próximo treinador que vai substituir Tite no comando, que está desde o final do ano 2022 sem treinador. Então vamos falar sobre isso aqui no canal hoje. Também gostaria de pedir a vocês para deixarem um like, um compartilhamento, deixem aí sugestões para novos vídeos no canal e já deixe aí o seu comentário agora, nesse momento, você que está assistindo agora, quem você queria que fosse, o treinador da seleção brasileira. Antes disso, também gostaria de falar da Timaço, nossa parceira aqui do canal, onde você encontra as mais belas camisas de futebol. Essa aqui veio de lá também, camisas de times nacionais, internacionais, seleções, camisas de temporadas passadas. Se você é torcedor da Roma, gosta lá da Roma no tempo de Totti, temporada 2005, 2006, temos lá essa camisa, encontra lá na Timaço, fala lá com o Alisson, garante um belíssimo desconto, uma belíssima compra. Tamo junto. Desde o fim da Copa do Mundo 2022, lá no Catar, que teve aquele desastre contra a Croácia, onde a gente não deveria perder aquele jogo, não poderia de forma alguma, a gente não poderia ser eliminado para a Croácia, mas fomos. Desde ali nós não temos mais técnico na seleção, muito foi falado, porém ainda nada de novo treinador na seleção. Muita gente especula que Ancelotti será o novo treinador, já que dificilmente ele vai continuar no Real Madrid, caso ele não ganhe a Champions League ou não tenha aí uma reta final de temporada surpreendente, né? E consiga vencer tanto o Espanhol como a Copa do Rei, que até é mais fácil, que já está na final. Porém, não é nada certo, não tem nenhuma confirmação da CBF, nem do próprio Ancelotti, ninguém confirma nada, por enquanto é só especulação. Algumas pessoas falam que já existe uma negociação, tal, mas nada de treinador na seleção ainda. Alguns nomes, fora o de Ancelotti, foram ventilados e eu vou falar sobre alguns deles aqui hoje e também falar sobre minha visão sobre alguns desses nomes, certo? Primeira coisa, eu vou falar sobre o próprio Ancelotti. A situação dele no Real Madrid é que provavelmente Florentino Pérez vai dar um fim à passagem de Ancelotti agora, por conta de não ter vencido a Champions. Ele quer não ter vencido La Liga, ainda a Champions não temos ainda definições, porém ele dificilmente, mesmo ganhando a Champions, dificilmente ele ficará, porque Florentino Pérez quer dar uma oxigenada no comando do Real Madrid. Já tem um trabalho muito bom de Ancelotti, ele talvez queira dar esse passinho a mais, trazer um novo treinador aí. Muito foi falado do nome de Thomas Tuchel, porém o Bayern se adiantou e contratou o treinador alemão. Então fica aí essa dúvida se Ancelotti vai ficar ou não no Real Madrid, mesmo tendo contrato até o final da temporada 23-24, ou seja, a próxima temporada. Tem essa dúvida, a CBF aguarda o fim da temporada do Real Madrid para poder confirmar ou não o nome de Ancelotti e aí talvez ir atrás de outro nome. Eu como telespectador, torcedor da seleção brasileira, eu gostaria de ver o mais top dos tops o possível. O treinador mais top que estiver disposto a assumir a seleção brasileira, eu queria vê-lo nesse momento na seleção. Eu fui um defensor muito grande do trabalho de Tite. Até hoje tem algumas situações aí que eu acabo defendendo, porque eu gosto do trabalho de Tite. Acho que mesmo sem os títulos fez um trabalho legal na seleção, principalmente de observação de jogadores, principalmente de sistema tático. Foi uma seleção que trabalhou. Fez duas Copas muito merda, o próprio Tite, e consequentemente a seleção. E eu acho que, apesar de ter feito essas duas Copas muito merda, ele é um treinador bom, ele é um treinador legal. E se o melhor treinador brasileiro, na minha visão, que é Tite, não pôde fazer esse trabalho legal, então tem que ser o mais top do mais top. Esse mais top do mais top não vem para a seleção. Dificilmente Guardiola, Thomas Tuchel, Klopp, Mourinho, enfim, outros aí mais tops, dificilmente vem para a seleção. E a gente vai ter que dar uma baixada nesse nível, caso o Ancelotti, que é uma situação diferente. Guardiola está hoje no auge, né, no futebol europeu. Klopp também
Mourinho talvez ainda tenha mais uma lenha a queimar. E Ancelotti eu acho que é o avesso disso. Ele já está na reta final da sua carreira, é um cara já um pouco mais velho. E acho que ele quer dar... E também foi uma informação dada por Vitor Sérgio Rodrigues, né, que conversou com algumas pessoas próximas, pessoas que já trabalharam com ele, que ele quer dar esse passinho atrás aí. Ele quer continuar trabalhando no nível alto, né, com jogadores de nível muito bom. Porém, ele não quer aquela coisa de estar toda semana viajando e joga hoje, esse final de semana em Sevilha, semana que vem joga em Madrid, na outra semana joga Champions, viaja para não sei para onde, não sei o que. Ele quer dar uma segurada. E seleção é essa segurada que ele pode dar. Vai continuar trabalhando com jogadores do altíssimo nível, vai escolher os seus jogadores agora de uma das seleções mais fortes do mundo, né, em termos de elenco. Mas não vai ter aquela coisa de estar viajando toda semana, estar treinando toda semana, de sabe, aquele desgaste que alguns jogadores, treinadores falam que realmente é muito desgastante. O que nos leva a crer que, caso ele não fique, né, no Real Madrid, ele pode aceitar a seleção brasileira. Caso não dê certo, o Real Madrid renova, enfim, a gente tem alguns outros nomes que podem também figurar aí nessa situação. Aqui no Brasil, vendo aqui o mercado nacional, o nome mais forte, obviamente, seria de Abel Ferreira do Palmeiras, que é um dos trabalhos aí que estão em vigência, é o mais vencedor, é o treinador com maior patamar, né, já atingido, venceu 2 Libertadores, venceu o Brasileiro, venceu a Copa do Brasil, venceu o Paulista, né, inclusive nesse final de semana. Então é o trabalho, o treinador mais preparado, acho que hoje em dia, que nós temos aqui no mercado nacional para assumir a seleção brasileira. Teria uma certa resistência, assim como eu acho que Ancelotti também terá, por ser estrangeiro, mais um português fazendo sucesso aqui no Brasil, e acho que ele teria essa resistência por não ser brasileiro, principalmente alguns treinadores, alguns figurões, né, alguns treinadores brasileiros que acham que a gente não pode ter um treinador estrangeiro. Sobre isso, nenhum problema, eu não vejo nenhum problema quanto a isso. O que eu quero hoje para a seleção é um treinador que tenha condições de fazer um bom trabalho, de fazer um time forte para chegar numas quartas de final, pegar um time porcaria como foi a Croácia e vencer o adversário, seja ele qual for, e o Brasil chegar de novo a uma final, chegar de novo a um título mundial. O que pode pegar aí na situação de Abel Ferreira é sobre o seu comportamento. Foi falado muito disso na Supercopa do Brasil, naquele jogo Palmeiras e Flamengo, sobre esse comportamento que a CBF já vinha nessa procura por treinador e começou a analisar ali o perfil de Abel tal, e não gostou sobre aquele comportamento dele, que realmente é muito chato. É muito chato aquele comportamento de Abel Ferreira. O time dele pode estar ganhando de 6-0, ele tá toda hora reclamando de arbitragem, é sempre um coitadinho, não sei o que. Algumas situações que ele reclama sobre imprensa e tal, eu acho que realmente a galera pesa um pouquinho na mão com ele. Agora, quanto ao comportamento dele na beira de campo, é insuportável. Quando eu assisto o jogo do Palmeiras, eu sempre falo isso. Ele é um treinador muito chato, toda hora reclamando, leva muito cartão. Enfim, sobre isso realmente acho que a CBF tem uma certa razão, mas não deveria desconsiderá-lo, porque seu trabalho nas 4 linhas, dentro de campo, é muito bom. É um trabalho espetacular, um treinador que consegue trabalhar equipes mais agressivas na marcação, equipes menos agressivas e com mais posse de bola. Ele varia, sabe? Ele varia estilos de jogo diferentes, modelos de jogo diferentes. Acho que isso é importante na seleção. Faltou também a Tite essa situação de variar algumas situações de jogo, né, que a gente poderia precisar e não utilizou nas 2 Copas perdidas. Um outro nome que surge, né, com muita força, principalmente nessa semana, depois da vitória do Fluminense sobre o Flamengo, é o nome de Fernando Diniz. E eu digo a você que eu não teria muitas restrições ao nome de Fernando Diniz não, viu? Não teria muitas restrições, porque acho ele um treinador muito promissor. Acho que a seleção realmente, no momento da seleção, precisa de um treinador vencedor que nos leve ao Hexa em 2026. E
pode ser que seja o Fernando Diniz. Não que a gente vá tomar isso como modelo, mas a Argentina acabou de ser campeã do mundo com um treinador com pouquíssima experiência, né? Era um auxiliar, teve alguns problemas com o antigo treinador, ele assumiu, os jogadores abraçaram e foram com ele até a conquista do tri da Argentina. Pode ser que isso aconteça com o Fernando Diniz, porque muitos jogadores brasileiros elogiam muito ele, mesmo sem nem ter trabalhado com ele. E jogadores que trabalharam com ele elogiam mais ainda. Então, é um nome que, não por essa questão dos jogadores elogiarem e tal, mas eu acho que ele tem um modelo de jogo que agradaria na seleção brasileira. Ele tem, assim, mesmo sem ter tanto tempo para treinar, nem mesmo sem ter o espaço necessário, semanas cheias de treino, pré-temporadas, como ele tem no Fluminense ou como ele tem em alguns clubes aqui onde ele já passou. Para fazer isso, acho que na seleção brasileira ele desenvolveria um modelo de treinamento que chegasse nesse modelo dele de jogo mais rápido, né, sem precisar de tantos treinamentos. Acho que seria um nome que me agradaria. Eu não sei o que vocês têm a falar, comentem aí sobre o nome de Fernando Diniz da seleção. Muita gente fala que ele não tem experiência, não tem títulos e etc. Só que na seleção acho que essa questão de títulos, de relevância e tal, acho que nem é tão necessário assim, por conta do trabalho, né, que ele é mais curto, ele não tem esse tempo todo para treinamento. Então acho que poderia dar certo Fernando Diniz, e seria um nome que não me teria, a mim, né, falando a mim mesmo, não teria muitas restrições. Mas comentem aí o que é que vocês acham, se Abel, se Ancelotti. Entre as três opções, obviamente que eu iria de Ancelotti. Não dando Ancelotti, iria tentar Abel, que hoje é o treinador mais preparado aqui no nosso mercado. Não dando certo esses dois primeiros, eu iria em Fernando Diniz. Não teria restrições. Então se você gostou, clique em gostei, inscreva-se no canal, compartilhe esse e outros vídeos. Tamo junto, é nóis, valeu.